Oi, hoje eu vim aqui ler um panfleto do Samuel Edward Conklin III, nomeado Revisionismo Histórico Libertário. Esse era um dos antigos panfletos do Movement of the Libertarian Left, norte-americano. Foi traduzido pelo Eric Vasconcelos e está aqui presente a tradução no site Libertazine. Vou começar aqui logo a leitura do panfleto. O básico. A história é um registro dos eventos passados por um observador, necessariamente subjetivo. A interpretação está inextricavelmente ligada ao registro e à descrição dos eventos, mesmo que somente pela seleção de quais eventos finitos enfatizar ao registrá-los e quais infinitos outros negligenciar. A visão de mundo do historiador afeta a história apresentada ao estudante ou ao leitor interessado, onde se percebe significado nas relações humanas, é onde se procurará por eventos dignos de registro histórico. Uma história objetiva é um mito, reconhecido como tal há muito tempo e hoje em dia descartado por quase todos. Dessa forma, há escolas de história. Muitas das diferenças dessas escolas são menores em termos fundamentalmente ideológicos, mas algumas diferenças são de fato profundas, o que cria escolas de historiografia, a escrita da história. Uma escola associada a Charles Beard enfatizava as razões econômicas subjacentes às decisões políticas. Outra escola, bastante conhecida, é baseada na visão de mundo de Karl Marx e interpreta a história como grandes ciclos de lutas de classe, economicamente determinados. Outra, hoje em dia fora de moda, via a história como a ascendência e a queda de impérios em ciclos justapostos, e estava mais associada a Oswald Spengler. Revisionismo. A Primeira Guerra Mundial teve profundos efeitos sobre muitas ideologias e muitos intelectuais que as sustentavam. Muitos libertários se revoltaram contra a propaganda e a censura e desafiaram as versões oficiais dos estados vitoriosos quanto às causas e ao modo de condução da guerra. O consenso foi severamente quebrado, pois, desta vez, não se tratava dos perdedores desejando perturbar o establishment acadêmico dos vencedores, mas de um grupo de historiadores relativamente respeitáveis, dos vencedores, além, evidentemente, de países derrotados também, que tentava revisar os registros históricos. Esses eram os revisionistas. Seus oponentes eram os defensores da visão do establishment, desdenhosamente rotulados de volta como historiadores da corte. Inspirados por revelações dos historiadores revisionistas a respeito das origens e da condução da Primeira Guerra Mundial, uma metodologia totalmente nova de obtenção, pesquisa e reinterpretação de registros históricos a partir de evidências primárias de eventos críticos, isto é, uma historiografia revisionista, se desenvolveu. Logo, as histórias oficiais de todas as guerras da história, de outros eventos tais como depressões econômicas, revoluções, formações coloniais e administrativas, e mesmo a visão prevalecente a respeito das maneiras e costumes das culturas menores, passaram a ser revisadas. A Segunda Guerra Mundial pôde contar com um número menor de revisionistas, uma vez que mais historiadores foram cooptados pelo establishment. Mas algumas poucas almas corajosas compreenderam as repressões de durante a guerra e as pressões acadêmicas, sociais e econômicas do pós-guerra, de maneira que foram capazes de desafiar a visão dos aliados de que houve incessante provocação e agressão do eixo aos inocentes aliados. A Guerra Fria empurrou os historiadores marxistas, de fora dos estados marxistas, de volta ao campo revisionista. E outros seguiram o mesmo caminho, com a Guerra da Coreia e com a Guerra do Vietnã. Num tempo no qual o revisionismo ocidental atingiu novos picos de popularidade. Atualmente, revisionistas instantâneos desafiam todos os movimentos dos Estados Unidos e seu império na América Central, no Oriente Médio e em outros lugares.
O revisionismo libertário. Uma escola historiográfica iniciada por James D. Martin durante a Segunda Guerra Mundial permaneceu consistentemente revisionista. Martin foi muito influenciado filosoficamente por Max Stirner e historicamente pelos revisionistas da Primeira Guerra Mundial, tais como Charles Beard e Harry Elmer Barnes. Outros se seguiram, com o principal economista libertário, Murray Rothbard, e com o crescimento explosivo do movimento libertário nos anos 70. Uma escola histórica libertária surgiu, quase completamente revisionista. Nomes como Justus Doenecke, Arthur Ecker, Leonard Liggio, Roy Shields, Ralph Raico, Wayne McElroy, George H. Smith, Jeffrey Rogers Hillman, Thomas de Lorenzo e Thomas Woods tornaram-se bastante conhecidos, ao menos para os libertários. Os revisionistas libertários se opõem à visão dos historiadores da corte em quase todas as questões. Onde os marxistas rejeitam a história capitalista, mas defendem a corte de Moscou ou a corte de Pequim, e onde os historiadores liberais se opõem às interpretações conservadoras e os neofascistas se focam somente na reabilitação do derrotado eixo europeu, os revisionistas libertários desafiam as visões dos historiadores de todos os establishments e frequentemente adotam interpretações revisionistas historiográficas, decididamente não libertárias, porém revisionistas. Uma razão óbvia para isso é que os libertários não têm um Estado estabelecido para o qual se tornar historiadores da corte. Mas há outra razão mais profunda para isso. Libertários puros, que se opõem a todos os possíveis Estados, isto é, ao conceito do Estado, devem necessariamente ser revisionistas, enquanto houver um Estado que mantenha o establishment, que controle as atividades acadêmicas e, assim, crie uma historiografia oficial da corte. Consideravelmente, mais pode ser dito a respeito dessa perspectiva radicalmente libertária, aplicada à história, ainda mais a respeito das aplicações a eventos históricos já feitas. Muito trabalho na história revisionista é feito hoje em dia pelo Ludwig von Mises Institute, do Mises.org, que publica livros e jornais sobre história econômica e política, e oferece seminários regularmente sobre questões históricas. Da mesma forma, muitos websites e blogs libertários contêm revisionismos instantâneos sobre as questões atuais. Na próxima página desta brochura, você encontrará uma lista para se iniciar no estudo da história revisionista. Que agora tem a lista. Leituras recomendadas na história revisionista. Primeira parte. Raízes da América. Aqui tem 2 livros. Conceived in Liberty, os 4 volumes, do Murray Rothbard, e Economic Interpretation of the Constitution, do Charles Beard. Agora aqui a segunda parte. Sobre a Guerra Civil Americana, The Real Lincoln, do Thomas de Lorenzo. Terceira parte. Sobre a Primeira Guerra Mundial, Wilson's War, do Jim Powell. Quarta parte. Sobre a Segunda Guerra Mundial, Blasting the Historical Blackout, do Harry Elmer Barnes. Revisionist Viewpoints, do James Martin. E President Roosevelt and the Commonwealth War, do Charles Beard. Que agora, a quinta parte, revisionismo histórico econômico, que seria America's Great Depression, History of Economic Thought, os 2 volumes do Murray Rothbard, In Restraint of Trade, do Butler Sheffer, FDR's Folly, do Jim Powell. Agora, referente à elite de poder, classe dominante e conspiração, aí teria The Power Elite, do C. Wright Mills, o Who Rules America Now, The Higher Circles, Bohemian Grove, do G. William Donhoff, e o livro The Yankee and Cowboy War, do Carl Oglesby.
Agora, a sexta parte. Sexta? Não, sétima. Guerra, Império, a Presidência Imperial. Seriam Crisis and Leviathan, do Robert Higgs, e The Cost of War, Reassessing the Presidency, do John V. Denson. E a oitava parte, A História da Liberdade, que o livro que aqui recomendo é History, The Struggle for Liberty, as palestras em CD, do Ralph Raico. Então é isso. Só repetir aqui todos os livros, agora sem os subtemas que eles se referem, para caso vocês queiram ler. Conceived in Liberty, do Murray Rothbard. Economic Interpretation of the Constitution, do Charles Beard. The Real Lincoln, do Thomas de Lorenzo. Wilson's War, do Jim Powell. Blessing the Historical Blackout, do Harry Elmer Barnes. Revisionist Viewpoints, do James Martin. President Roosevelt and the Commonwealth War, do Charles Beard. America's Great Depression, History of Economic Thought, do Murray Rothbard. In Restraint of Trade, do Butler Sheffer. FDR's Folly, do Jim Powell. The Power Elite, do C. Wright Mills. Who Rules America Now, The Hard Circles Bohemian Groove, do G. William Domhoff. The Yankee and Cowboy War, do Carl Oglesby. Crisis and Leviathan, do Robert Higgs. The Cost of War, Reassessing the Presidency, do John V. Denson. E History, The Struggle for Liberty, do Ralph Raico. É isso. Esse foi o artigo do Conkin, com ótimas recomendações de leitura. E também abordando esse tema sobre revisionismo histórico, que é um tema importante de se abordar, principalmente quando tratando com revisionistas históricos, tanto da União Soviética, tanto do Terceiro Reich, etc. Espero que todos tenham gostado da leitura e até mais.